Olá, meus queridos, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Não sei que momento você vai assistir esse vídeo, mas hoje eu estou aqui ao vivo, em transmissão simultânea no Facebook, também no Instagram, para conversar com vocês sobre o diagnóstico de demência e o impacto disso na família do idoso, nos familiares do idoso. Para quem nunca passou por isso, às vezes parece que é uma questão fácil, né? Que é uma questão banal, mas o impacto é muito grande quando dentro da sua família alguém é diagnosticado com demência. Isso acontece por vários motivos e existem vários tipos de impactos, né? Várias reações emocionais que o familiar pode ter quando alguém em sua família é diagnosticado com algum tipo de demência, que pode ser Alzheimer, que pode ser uma demência vascular, mas é um diagnóstico muito difícil de enfrentar. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre esse assunto. Primeiramente quero agradecer a vocês, né, que estão entrando aí ao vivo, você também que vai me assistir depois. Se inscreva, né, no meu canal do YouTube, deixe seus comentários. Você que me acompanha no Instagram, aqui no Facebook também, compartilhe, convide outras pessoas, isso é muito importante, né? Para que a gente consiga alcançar aí mais idosos e familiares, tá bom? E para você que vai me assistir pela primeira vez, sou Juliana Benevides, sou especialista em saúde do idoso, sou mestre em saúde, doutoranda também em saúde, trabalho já há 12 anos, né? E na pesquisa e também atuando junto a pessoas idosas e cuidadores. Então aqui nas redes sociais estou no 4º ano, sempre compartilhando informações, tentando ajudar vocês aí nessa trajetória de cuidar do idoso, também você que é idoso, né? Claro, a ter mais saúde e a descobrir outras formas aí de se manter longevo, funcionando bem, com cada vez mais saúde. Como eu falei para vocês hoje, então vamos conversar sobre diagnóstico de demência, né? Por que eu resolvi conversar sobre isso, gente? Primeiro, quero pedir desculpa, a live estava agendada para 19h30, mas quem me acompanha no Instagram sabe que eu estava apresentando agora o meu projeto de doutorado, então houve um atraso, né? E, enfim, um atraso de quase 20 minutos, mas estou aqui para fazer a live, então eu peço perdão a vocês. Por que eu estou falando sobre esse assunto? Eu recebo várias mensagens falando sobre essa dificuldade de lidar com o diagnóstico de demência, quanto que isso é difícil para os familiares dos idosos. E hoje, especificamente, eu recebi uma mensagem no Instagram de uma pessoa que o esposo foi diagnosticado recentemente. E eu senti a dor dela daqui, né? O quanto que é difícil lidar com essa situação. Então eu vim aqui para conversar com vocês sobre isso e para pedir a você, talvez você não esteja passando por isso, mas você conhece alguém, né? Que esteja passando por essa situação. Então compartilhe esse vídeo, tá bom? Com essa pessoa, que eu vou falar aqui é muito importante para quem está enfrentando uma demência em família. O que acontece, gente? Por que quando alguém na sua família é diagnosticado com demência, isso traz um peso, né? Isso traz um impacto muito grande. Primeiro, pela impossibilidade de cura, né? Então, você imagine se na sua casa, o seu esposo, o seu pai, a sua mãe é diagnosticado com uma demência vascular, com uma demência frontotemporal, né? Com a própria doença de Alzheimer. O quanto que isso é difícil lidar justamente pela questão relacionada à impossibilidade de cura. Então é diferente na sua família alguém ter um diagnóstico e que você sabe que tem uma pequena esperança, ao menos, daquela pessoa se curar, daquela pessoa ficar bem, daquela pessoa se recuperar. Mas no caso das demências, né, que não são reversíveis, né, porque a gente tem as demências reversíveis lá, que a gente já fez live sobre esse assunto, mas quando é o diagnóstico de uma demência que não tem ali possibilidade de cura, não tem possibilidade de reversão, isso é muito difícil, porque de cara você tem que lidar com uma situação que você não vai conseguir mudar. No máximo, você vai conseguir dar mais qualidade de vida, você vai conseguir ajudar essa pessoa a viver por mais tempo bem, mas você não consegue curar, você não encontra na medicina essa possibilidade de cura. Então esse impacto é muito difícil. Tem uma outra questão, que é a questão da progressão dos sintomas, né? Então, por exemplo, quando alguém é diagnosticado com Alzheimer, a gente sabe que vai ter a fase leve, né? Ter a fase intermediária, vai ter a fase avançada, vai ter a fase final. Isso é algo que já se espera, uma progressão para algo pior. Você não tem uma perspectiva de melhora, né? Você tem uma perspectiva dali para frente de piora, de avanço daqueles sintomas, né? Então isso é algo que traz também um sofrimento muito grande para o familiar. Tem a questão das mudanças que vão ter que ser feitas na família, né? Soraya, que é cuidadora aí, sabe como é, né? Soraya, que está aqui no Instagram. Toda a estrutura familiar, todas as responsabilidades vão mudar. Então, a partir do momento, né, que a sua mãe, por exemplo, seu pai é diagnosticado com uma demência,
A partir de agora, você ou um outro familiar junto com você vai ter que se responsabilizar por essa pessoa em todos os sentidos. Na questão financeira, na questão dos cuidados, né? Na questão das decisões dessa pessoa. Ou seja, você vai ter que assumir mais um papel diferente, né? Há uma mudança ali nos papéis. Você agora já não vai fazer mais o papel de filho só, né? Muitas vezes, ao avançar daquela demência, é quase como se fosse um papel de pai ou mãe. Porque você que vai ter que organizar a vida dessa pessoa e tomar as decisões por ela. Isso é muito difícil, né? Para quem está de fora, não. Ah, agora ela vai decidir pelo idoso, mas para o filho é. Né? Porque você tem que lidar com uma questão que você não vai ter mais aquele colo, né, de mãe ou de pai. Agora você que vai dar esse colo, agora você que vai efetivar esses cuidados para essa pessoa, né? Então, essas responsabilidades, essas mudanças de rotina, essa inversão de papéis, né, é algo que vai trazer um impacto, uma dor muito grande para esse familiar. E aí, cada pessoa vai ter uma reação, ou pode ter diversas reações, né, ao longo do tempo. Por exemplo, às vezes a gente vê muito no familiar a negação, e é normal, tá? Às vezes, diante de um diagnóstico incurável, de uma demência, ou de um câncer avançado, muitas pessoas vão reagir negando. Negando como? Ah, mas talvez esse sintoma da minha mãe aqui não seja demência, o médico deve estar errado. Eu vou ouvir uma segunda, uma terceira, uma quinta opinião. Isso é normal, tá? Esse processo de negação é normal. O importante é que essa pessoa tenha um suporte emocional, um suporte psicológico, um suporte social, um suporte do médico, né? Para quê? Para que ela consiga, à medida que ela vai tendo informações, ela consiga aceitar. E eu vou falar sobre essa aceitação ainda no final dessa live, tá bom, Ju? Mas não é fácil, não é um processo fácil, tá? Então, é comum as pessoas negarem, mas geralmente essa é uma fase que vai passar. Vai chegar um momento que os sintomas desse idoso vão progredir e não vai ter como esse familiar continuar na negação, ele vai ter que enfrentar a doença. E aí, muitas vezes, esse familiar vai entrar em depressão. Por quê? Porque às vezes vem um sentimento de culpa, né? Ah, mas se eu tivesse percebido antes. Ah, mas por que que eu neguei, né? Por que que eu não assumi logo que o médico estava certo e não aceitei os tratamentos, né? E aí vem todas essas confusões, todo esse sentimento de culpa, de responsabilidade, que às vezes acaba desembocando numa depressão para esse familiar, que mais uma vez precisa de um suporte emocional, tá? Muitas vezes o sentimento de raiva também vem, né? Por que que é minha mãe? Por que que é meu pai? Por que que é meu marido? E aí, essa pessoa sente raiva dela, sente raiva de Deus, sente raiva do esposo, da mãe que está com diagnóstico. Ah, por que que minha mãe não se cuidou? Por que que meu pai não se cuidou? Né? Por que que lá atrás não fez isso, não fez aquilo? Ou ela tem raiva dela mesma, ou ela tem raiva de Deus. Tudo normal. Se você está passando por isso, você é cuidador, né? Você é familiar, e nesse momento você está passando por isso, normal, não se culpe, tá? A gente tem inúmeros estudos falando que isso é normal. São fases, tá? Desse momento que você vai passar, até você chegar na fase da aceitação. Existem outras pessoas que vão se sentir muito impotentes, e isso é normal, porque você imagina, se você, né, tem esse diagnóstico, não tem possibilidade de cura, vai progredir, né, você quer fazer, e não tem, né, dentro da medicina algo que diga, não, se fizer isso ou isso, vai ter cura. Então, esse sentimento de impotência, de descontrole, também traz uma tristeza muito grande para o familiar. O sentimento de injustiça, né, ligado ao sentimento de raiva, por que comigo, por que com minha mãe, por que com meu pai, porque também é algo que acontece que é normal. E o sentimento de medo, né, como que eu vou fazer, como que vai ser a minha vida, será que eu vou conseguir ajudar, será que eu vou dar conta, será que eu vou conseguir dar qualidade de vida, será isso, será aquilo, então surge aquele medo e aquele pavor. O que que alimenta, né, esses tipos de comportamento, essas reações? A primeira coisa é a falta de informação, tá? Infelizmente no Brasil a gente fala pouquíssimo sobre demência, né? Poucas pessoas conhecem, poucas pessoas conhecem a progressão, conhecem os sintomas, sabem, né, como que funciona fisiologicamente a questão das demências. E aí essa falta de informação, e principalmente não só sobre isso, mas sobre como lidar, como cuidar, traz um desespero muito grande, uma sensação de impotência muito grande. Mas à medida que você tem informação, que você vai entendendo como que são essas demências, como são os sintomas, o que que você pode fazer para melhorar a qualidade de vida, para manter aquele idoso funcionando mais tempo, você se sente mais potente, mais com possibilidade de ajudar. Isso traz mais autoestima para o cuidador, para o familiar. Por isso que é importante você entender, cada vez mais buscar informações sobre a demência,
desse idoso que você cuida, sobre as possibilidades de tratamento, né? O que eu posso fazer do ponto de vista da alimentação? Existe exercício físico que eu posso fazer com ele, cognitivo, né? Vida social, o que eu faço para essa pessoa conseguir funcionar melhor? Porque a gente não pode pegar um diagnóstico de demência como algo assim, pronto, ele teve o diagnóstico, foi selado aqui, não tem mais nada para fazer, porque tem muita coisa para fazer. Na verdade, são os mitos e a falta de informação que acaba fazendo, né, a gente achar que não tem nada que possa ser feito. Tem, não tem cura, mas tem muita coisa que pode ser feita por esse idoso que foi diagnosticado com uma demência. Você só descobre isso estudando e procurando informações, né? Então, essas crenças distorcidas, elas assustam muito. Essa ideia de que não tem o que fazer, de que não tem como ajudar. E a gente melhora, né, apazigua isso quando a gente descobre que tem sim muita coisa que pode ser feita. Outra questão também é o atraso no diagnóstico, que tem um impacto emocional. Às vezes, o idoso ele roda numa rede de saúde durante anos, com sintomas de demência, até que em algum momento ele vai ser diagnosticado. E isso é muito ruim psicologicamente para o familiar, porque aí quando há o diagnóstico ele fala, poxa, mas meu pai já estava com essa demência. Se lá naquela época tivesse recebido o diagnóstico, já tivesse iniciado, né, todo o tratamento farmacológico e não farmacológico, talvez ele estivesse melhor, talvez ele estivesse ainda funcionando melhor, talvez eu já soubesse o que fazer, né, já tivesse montado minhas estratégias, minhas ferramentas para ajudar melhor. Mas aí vai caber a você, familiar, entender que a gente não tem controle e que a gente não tem todo o domínio, não tem todo o conhecimento. Então, assim, a gente não tem conhecimento de todas as profissões. Você não teria como fazer esse diagnóstico. Então, a sua parte você fez. Ah, mas eu não fiz minha parte. Eu achei que era bobeira, eu achei que aquilo que minha mãe falava era normal, ela que estava de implicância, ela que tinha aquele comportamento inadequado porque ela queria. Eu penalizei a minha mãe e agora eu descobri que ela tem uma demência. Normal. Você não tinha conhecimento de demência. Então, se você não tinha conhecimento de demência, você não tinha como agir diferente. Você age como 99,9% da população que não sabe nada de demência. Acha que aquele comportamento impróprio é do idoso, que está teimoso, que lembra o que quer, o que não quer, não lembra. Isso acontece. O importante é daqui para frente, agora que você sabe que tem um diagnóstico, você buscar informações para poder lidar com essa situação, né? E aí o que acontece, gente? O processo de degeneração, né, vamos dizer assim, do idoso, de avanço, da progressão ali da doença, também traz muito para o familiar essa sensação de incapacidade, de descontrole, esse sofrimento muito grande de lidar com aquela pessoa que vai indo embora, que a personalidade vai mudando, que as condições mentais vão piorando, as condições físicas vão piorando, né? O relacionamento de adaptação com uma pessoa com demência, né? É constante, você tem que se adaptar o tempo inteiro para poder você lidar com aquela situação. Porque as fases vão avançando, vão vindo as mudanças de comportamento, a diminuição de funcionalidade. Então, ao longo dos anos, você vai ter que ir adaptando a sua forma de lidar com esse idoso o tempo inteiro. Isso é estressante, isso causa uma tristeza, causa um sofrimento, né? Além do medo em relação ao futuro, porque às vezes o que atinge muito cuidador é assim, mas e se eu também piorar, se eu perder minha saúde, quem vai cuidar do idoso, né? Ou se ele piorar, será quando ele piorar, né? Será que eu vou ter condições de cuidar? Então, esses sentimentos são comuns, são normais. O que eu quero dizer para você nessa live de hoje? Primeiro ponto, né? Você só vai conseguir ir aceitando esse diagnóstico gradualmente, tá? A primeira vez ninguém, deu um diagnóstico, eu vou engolir aqui seco e acabou. Não. Existem esses processos de negação, de raiva, de impotência, de se sentir injustiçado, isso tudo é normal. A aceitação vai vir gradualmente, tá? Com o tempo, à medida que você vai obtendo informações, você vai buscando os vídeos, fazendo cursos, lendo, você vai entendendo o que é a demência, vai trocando ideia com outros cuidadores, né? Isso vai te fortalecendo, você vai entendendo que tem coisas para você fazer e que tem coisas para você fazer para melhorar a qualidade de vida do idoso, para melhorar a sua qualidade de vida, que aquele diagnóstico não é o fim. E aí você vai conseguir se adaptando e aceitando. Esse é um processo devagar, lento. Então é preciso você ter paciência com você mesmo, né? Ponto importante, como eu falei, a convivência com outros cuidadores, buscar grupos de cuidadores, você entender que é o dia a dia, né? Como a Soraya colocou aqui, é um dia a dia, cada idoso com demência tem um tipo de postura, um dia tá bem, outro dia pode não estar tão legal, então cada dia é um dia que você tem que ir enfrentando, tem que ir adaptando, conversando com outras pessoas, buscando cursos, isso com o tempo vai te trazendo mais segurança, para você entender que sim, você tem condições de cuidar, se buscar informações, tá, gente? Porque, infelizmente, às vezes eu vejo
Muitos cuidadores que reclamam, se veem desesperados, mas também não querem aprender. Hoje na internet você tem muita coisa. Às vezes algumas pessoas me procuram, eu falo, gente, só no meu canal do YouTube, só sobre Alzheimer, são mais de 50 vídeos. Tem sobre outras demências também, mas você cuida de alguém que tem Alzheimer, vai lá, senta e assiste todos os vídeos. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho tempo. Eu entendo que é difícil, mas o tempo que você investe assistindo um vídeo, lendo um e-book, fazendo curso, vai te economizar estresse. Então, às vezes, cabe também a você, cuidador, buscar, perguntar, participar dos grupos, né? Ler texto, assistir vídeo, faz parte, né? Às vezes, tá muito difícil eu ficar assistindo vídeo assim. Tudo bem, faz um curso, não precisa ser meu, que seja de outra pessoa, mas faça um investimento em aprender, porque isso muda a sua qualidade de vida. Às vezes, o cuidador também ele fica naquela teimosia. Ah, tá muito difícil, não sei o que lidar, como lidar, tá desesperador. Mas você faz, então faz um curso para você aprender. Existe forma de você aprender a cuidar melhor. E aí a pessoa fala assim, ah, mas não, mas eu vou investir aqui 100 reais, 200 reais, 300 reais, o que for. Né? Tem curso até de R$ 1.000, dependendo de onde você for fazer um curso. Ah, mas eu não vou investir, né? Ah, porque eu não vou gastar meu dinheiro. Então você vai permanecer, infelizmente, num ciclo de sofrimento, porque você não tem domínio. Uma coisa é você ter domínio, né? Você entender. Agora, se você não entende, você tem que buscar quem vai te ensinar. Senão, de fato, vai ser desesperador cuidar. A gente não nasce sabendo cuidar de idoso que tem demência. Ninguém nasce sabendo. A gente aprende com outras pessoas. Então, esse é um ponto, né? Outra questão, é importante você ter apoio emocional e apoio social, tá? Você ter um assistente social que vai te ajudar em relação aos direitos do idoso, em relação aos seus direitos, né? Tentar um apoio de uma terapia, pode ser de um psicólogo, pode ser um terapeuta complementar, mas ter um profissional que te dê um apoio emocional, além dos grupos de cuidadores também, que fazem muito esse papel, né, de um apoio emocional. Isso é muito importante para você. Isso vai te ajudar não só a aceitar, né, esse diagnóstico e entender que tem muitas coisas que você pode fazer sim, mas também vai te trazer essa sensação de amparo, de que você não está sozinho. Porque de fato você não está sozinho. Tem muitas outras pessoas passando pela mesma situação, que podem te ajudar. E tem muitos profissionais também que podem te ajudar. Então busque informações, tranquilize-se em relação aos seus sentimentos, é normal, tá? Agora busque evoluir em relação a isso. Você vai evoluir com essas dicas que eu dei anteriormente, estudando, procurando, lendo, trocando ideia, e aí com o tempo, né, você vai se sentir mais seguro, mais apto a cuidar do idoso, tá bom? Eu quero agradecer aqui no Instagram a presença da Soraya e dos demais aqui também. Tô vendo que tem outras pessoas aqui no Instagram. Quem quiser deixar perguntas e comentários também pode colocar. Aqui no Facebook também, deixa eu ver quem está online aqui. Glaciete, minha linda, boa noite. Gratidão por você estar aqui acompanhando, tá bom? Muito bom te ver por aqui, ver que você continua com a gente aqui, tá bom? Espero poder continuar te ajudando no seu caminho, tá bom, lindona? Gente, é isso. A gente tem que buscar conhecimento. Eu quero pedir muito a vocês, compartilhem essa live, tá? Nos grupos de idosos que vocês participam, familiares de idosos, né, que vocês conhecem, que estão enfrentando a demência, profissionais de saúde também, né? Você tem algum profissional de saúde, algum médico, algum outro profissional que atua, que te ajuda, mas que não entende, né, desses impactos emocionais? Passa também para essa pessoa, para ela assistir o vídeo, para ela entender que não é fácil, porque às vezes eu vejo, por exemplo, às vezes chega numa unidade de saúde, um cuidador estressado, e aí o profissional de saúde não entende, né? Olha lá, ó, tá estressado, nem parece que gosta da mãe e do pai. Ele não entende o quanto que é impactante cuidar de uma pessoa que tem demência, receber um diagnóstico desse, né? Às vezes quando o familiar nega e diz, não, minha mãe não tem Alzheimer, e o profissional se irrita. Ele não entende que isso faz parte do processo, é uma fase, tá? Porque você vivencia um luto antecipatório, você que é familiar, né? Quando alguém na sua casa tem um diagnóstico, seja de um câncer incurável, seja de uma demência, de qualquer doença incurável, é um luto antecipatório. E o luto, ele tem fases. Uma das fases é a negação, a raiva, né? A barganha, tentar trocar com Deus, aí, ai, mas e se eu fizer isso, aquilo, será que minha mãe vai ser curada? São fases do luto normais que vão passar. Então, o objetivo da minha live, primeiro, é fazer você familiar se sentir tranquilo, sentir bem, tudo que você está sentindo é normal, vai passar, busque conhecimento, busque suporte social, emocional, grupo de idosos, faça curso, leia, que com o tempo você vai chegar na fase de aceitação, você vai ver que tem muita coisa que você pode fazer sim, tá bom? Esse é o meu recadinho para vocês hoje, tá? Quero agradecer a presença de vocês. Mais uma vez pedir que compartilhem. A galera aqui do Instagram, eu vou finalizar a live.
Por favor, deixem a curtida de vocês, o comentário aí no IGTV e marque as pessoas que vocês consideram que deveriam assistir essa live, tá bom? Grande abraço para vocês, gente. Fiquem com Deus e até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, tchau.